Olá, eu vejo você. Você pertence. Bem-vindo à sua terapia online. Em meio ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, mergulhamos hoje em um dos textos mais profundos e essenciais de Bert Hellinger, extraído do final do livro Ordens do Amor. Hellinger nos traz a história de Harold, um jovem fascinado pela morte, e a trágica história do Pequeno Príncipe. Ele nos confronta com a perigosa ilusão de que a morte pode ser uma brincadeira, um ato de amor ou uma forma de reencontrar o que foi perdido. É um chamado direto à realidade, desconstruindo a aura romântica que muitas vezes envolve o suicídio. Harold, um jovem de 20 anos, costumava agir como se fosse amigo íntimo da morte, e com isso chocava as pessoas. Contou a um amigo a história de seu grande amor, a octogenária Maud, com quem queria festejar o aniversário e o noivado, e como ela, no meio desse júbilo, confessou que tinha tomado veneno e que, à meia-noite, estaria morta. O amigo refletiu um pouco e, depois, contou-lhe a seguinte história: num minúsculo planeta vivia, certa vez, um homenzinho. Como era o único ali, denominou-se Príncipe, isto é, o primeiro, o melhor. Além dele, porém, também havia ali uma rosa. Antigamente ela exalava um delicioso perfume, mas agora parecia estar sempre murchando. O Pequeno Príncipe, que ainda era uma criança, fazia todo esforço para mantê-la viva. Durante o dia tinha de regá-la e à noite a protegia do frio. Contudo, quando ele próprio queria algo dela, como antes, às vezes, tinha sido possível, ela lhe mostrava seus espinhos. Não admira que com o passar dos anos ele ficasse saturado e resolvesse ir embora. Primeiramente, visitou planetas vizinhos. Eram pequenos como o seu próprio planeta e seus príncipes eram quase tão excêntricos quanto ele. Nada o reteve lá. Então chegou à bela terra e achou o caminho para um jardim de rosas. Deviam ser milhares, cada qual mais bela, e o ar estava doce e pesado com o seu perfume. Jamais havia imaginado que houvesse tantas rosas, pois até então só conhecia uma, e sua abundância e beleza o cativaram. No meio dessas rosas, porém, foi descoberto por uma esperta raposa, que se apresentou como se fosse tímida. Quando viu que poderia engambelar o homenzinho, disse-lhe: talvez você ache belas todas essas rosas aqui, mas elas nada têm de especial. Crescem espontaneamente e precisam de pouco cuidado. Mas a sua rosa longínqua é única, pois é exigente. Volte para ela. Então o Pequeno Príncipe ficou confuso e triste, e tomou o caminho que levava ao deserto. Lá encontrou um aviador que tinha feito um pouso de emergência e esperou que lhe fizesse companhia. Mas o aviador era um leviano que só queria divertir-se. Assim, o Pequeno Príncipe lhe contou que estava voltando para sua rosa. Logo que anoiteceu, esgueirou-se na direção de uma serpente. Fingiu que queria pisá-la e então ela o picou. Ele estremeceu e depois ficou imóvel. Assim morreu. Na manhã seguinte, o aviador achou seu cadáver. Espertalhão, pensou ele, e sepultou seus restos na areia. Harold, assim se soube mais tarde, esteve ausente do funeral de Maud. Em lugar disso, pela primeira vez depois de muitos anos, colocou rosas no túmulo de seu pai. Talvez se deva acrescentar que muitos que guardaram no coração a história do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry gostam de brincar com a ideia do suicídio e às vezes também o cometem. Nessa história encontram uma aura que inocenta e transfigura esse ato, como se fosse apenas uma brincadeira infantil, que realiza um sonho infantil. Assim imaginam que seu desejo e sua esperança são mais fortes que a morte, e que esta talvez anule a separação, em vez de selá-la. E se esquecem de que o que chamamos de imortal é o que já sabemos que está perdido e pertence ao passado. A grande aprendizagem que fica dessa história sistêmica é que a solução para o anseio pela morte não está em imitá-la, mas sim em se voltar para a vida e honrar as nossas raízes. O ato de Harold de, pela primeira vez em anos, colocar flores no túmulo de seu pai é um gesto simples, mas de imenso peso sistêmico. Ele se desconectou do seu ideal de morte para se reconectar com a ancestralidade que o sustenta. Os pontos principais a serem lembrados são: a ilusão de que o suicídio é um ato de amor ou o heroísmo é uma fantasia que nos desconecta da realidade. O que é imortal não pode ser alcançado pela morte,
pertence ao passado e é honrado pela vida. A solução não se encontra na busca por um reencontro romântico com a morte, mas em um ato de reverência e conexão com as nossas próprias origens, honrando a vida que nos foi transmitida. Convido você a estar comigo no próximo vídeo para continuarmos essa jornada de autoconhecimento e cura sistêmica. A espiritualidade nos nutre, mas é a ancestralidade que nos sustenta.